Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. A palavra se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Zaqueu, o publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu bem. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado, 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu estava estudando a Bíblia na minha casa e lendo o livro de Josué. Josué foi um homem que foi escolhido por Deus para repartir as terras de Canaã para o povo de Deus. Porém, Jericó foi uma cidade que eles tiveram que queimar e destruir. No livro de Josué, no capítulo 6, o versículo aqui, deixa eu estar confirmando. Josué capítulo 6, versículo 24, olha que Josué fala: porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no a fogo, tão somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Aí no versículo 26, e naquele tempo Josué os esconjurou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Perdendo o seu primogênito afundará, e sobre o seu filho mais novo lhes porás as portas. Ou seja, Josué, ele amaldiçoou a cidade de Jericó, igreja. Depois passou milhões e milhões de anos, milhares de anos, até chegar Jesus. E Jesus se fez maldito para entrar numa terra que era amaldiçoada, porque Jericó era uma cidade amaldiçoada. Foi uma cidade que foi reedificada, porém com a maldição que Josué lançou sobre aquela cidade. Maldito o homem que reedificar essa cidade, o filho primogênito será morto. E jogou ali, o homem ele joga a maldição. Mas o único que pode amaldiçoar de verdade é Deus. O homem pode querer destruir uma cidade, destruir uma igreja, destruir um ministério, mas só destrói se Deus quiser. Só quem pode destruir um ser humano, uma cidade, um país, é o Deus. Por mais que o ser humano queira e tenta querer destruir uma pessoa, ele não tem autoridade para tal. Só Deus tem essa autoridade. E me chamou a atenção essa passagem. Jesus, ele se lembrou daquela cidade de Jericó. Uma cidade que um homem um dia jogou uma praga. Um homem de Deus. Josué era um homem de Deus. Foi escolhido para repartir as terras. Porém, ali a revolta dele foi tão grande contra a maldade daquele povo que morava ali naquele lugar, que ele jogou aquela praga naquele lugar, e aquele lugar ficou amaldiçoado. Mas ficou amaldiçoado até a vinda de Jesus. Porque Jesus, quando ele vem, ele vai a Jericó. E a passagem que eu li, ele vai até a esse homem com o nome de Zaqueu. Ele entra na cidade de Jericó e chama a atenção ele, aquele homem de pequena estatura que subiu naquela árvore para ver ele. Era um homem pecador, a Bíblia diz, publicano, cobrava impostos e cobrava exageradamente. Cobrava além do que era devido.
ou seja, roubava as pessoas. Mas quando Jesus, ele quer salvar uma pessoa, ele entra numa cidade que está amaldiçoada pelo homem, porque ele tem o poder para abençoar. Ele tem o poder para desfazer aquela praga que foi lançada na minha e na sua vida. Muitas pessoas, às vezes, estão destruídas, estão amaldiçoadas sim por não buscar a Deus. Porque nós temos que buscar a Deus e pôr Deus na nossa vida. E a carga de energia ruim que a pessoa do mal tem, que é jogar na nossa vida, muitos daqueles que não buscam a Deus atingem sim. Porque o mal atinge aquela pessoa que está desprotegida da proteção de Deus. E a pessoa muitas das vezes acha, eu vou buscar Deus na minha casa. Eu quero Deus, eu amo Deus, mas Deus mora aqui comigo, Deus me dá saúde, eu trabalho, eu cuido das minhas finanças, eu cuido dos meus negócios, eu não preciso ir na igreja, eu tenho Deus comigo. Tá bom, tem Deus, só que Deus tem a casa dele, que a gente tem que buscar. A gente tem que orar e pedir proteção é na casa dele, que é a igreja. Nós somos o templo do Espírito Santo, mas parede, Deus deixou as paredes sim para a gente congregar, para se reunir, porque ele disse, aonde tem 2 ou mais reunidos no meu nome, eu estou presente. E as pessoas não entendem isso. As pessoas muitas das vezes elas querem tirar quem está dentro da igreja. Ao invés de elas trazerem quem está aqui, para que Jesus toque nessa pessoa e liberte essa pessoa do pecado, as pessoas têm vontade de tirar as pessoas que estão dentro da igreja. Porque quando Jesus chega em Jericó, igreja, ele chegou numa cidade que estava amaldiçoada, que tinha ali pecadores. E Jesus, sendo Deus, ele entra no lugar que está amaldiçoado para abençoar. Ele chega no lugar onde estão os pecadores para transformar os pecadores e fazer com que eles se arrependam e se convertam, porque Jesus veio para salvar os pecadores dos seus pecados, para que eles se arrependam. E quando Jesus chega a Jericó, ele vê Zaqueu em cima da árvore, pecador, mas as pessoas que estavam junto de Jesus, ali os fariseus, porque eles queriam saber, os curiosos. Aonde Jesus ia fariseus, ia as pessoas que se diziam muito santa, muito certinha, que não fazia nada de errado, que era muito santa, e queria saber se Jesus tinha alguma coisa para poder acusar. Então onde Jesus ia, eles iam. Até em Jericó, que era uma cidade amaldiçoada, eles foram. E quando viram Jesus agradando o publicano, conversando, batendo papo, já começou a discutir. O que ele está conversando com esse pecador? Ele conversa com o pecador. E não só isso, ele disse, desce Zaqueu, porque hoje convém me pousar na tua casa. Porque quando você aceita Jesus, é isso que ele faz. Quando Jesus vê o arrependimento no teu coração, ele não só passa perto de você, ele entra dentro de você e fala, é aqui que eu vou ficar. Ele viu o Espírito Santo dele para fazer habitação dentro de você. Porque quando ele vê que tem um arrependimento, é pecador, está cheio de pecado, mas é arrependido, não quer a vida torta, não quer ficar no erro, me convém. Jesus, ele vem, ele olha para você e fala, me convém insistir um pouquinho mais. Ele viu o Espírito Santo dele dentro de você para te convencer do pecado. Ele começa a te convencer. Às vezes a pessoa ainda está pecando, está errando, mas ela tem o Espírito Santo já dentro dela, incomodando, não faz, está errado. Ai, gente, essa passagem é muito linda, porque Jesus, ele é maravilhoso. Enquanto o homem não quer o pecador, Jesus, ele não só quer o pecador, ele entra dentro do pecador e fala, tá errado, pode parar. O que você está fazendo não está certo. Eu te escolhi, você é meu. Hoje eu vou posar dentro da tua casa. Hoje eu vou habitar dentro de você. É muito lindo isso, igreja. A misericórdia de Deus na nossa vida, ela é infinita. Mas a multidão aqui murmurava. Falava, como assim que esse homem quer ficar com o pecador, quer pousar na casa do pecador? É isso que as pessoas lá fora não entendem. Você ainda bebe, você ainda fuma. Mas e se o Espírito Santo quiser habitar dentro de você, bebendo e fumando? Ele habita. Porque é só o Espírito Santo que vai te convencer. Chega, não dá mais. Se você não tiver o Espírito Santo dentro de você, você vai beber até a morte. Você vai fumar até a morte. Vai se drogar até a morte. Vai
chegar uma hora que você vai falar, não dá mais, eu não aguento mais. Porque o Espírito Santo, ele fica aqui, ó, na sua cabeça, no seu ouvido. Não é para você. Beber não é para você. Fumar não é para você. Se prostituir não é para você. O Espírito Santo não habita em odre sujo, odre velho. Vinho novo não habita em odre velho. Mas o Espírito Santo, ele vem para poder ajudar a pessoa a parar com o pecado. O Espírito Santo, ele vem, ele habita na pessoa para a pessoa largar o erro. Não tem como você permanecer no erro. E também não tem como uma pessoa falar que não pecou nunca mais. Por isso que existem pastores que pecaram. Por que tem pastores que pecaram, adulteraram, se prostituíram, voltaram a fazer coisa errada? Porque não vigiou. O Espírito Santo sai quando a pessoa comete um pecado. Mas não que o Espírito Santo não estava dentro dela. Ele se retira. O meu esposo aqui está tentando me consertar, mas eu não estou errada. Porque o Espírito Santo, igreja, ele vem sobre você para te convencer do pecado. Porque o desejo de Deus é convencer o pecador do pecado. Ele tem que te convencer que não vai adiantar você ficar no pecado, você vai ter que parar. E se a pessoa não tiver o Espírito Santo, ela não para. Receber o Espírito Santo é o maior presente de Deus, é a maior dádiva divina de Deus. E foi o que Zaqueu recebeu naquele dia. Jesus, ele só não entrou dentro do corpo de Zaqueu porque o Espírito Santo ainda não tinha vindo. Mas Jesus foi morar na casa dele, foi dormir na casa dele, foi pousar na casa dele. Uma noite. Quando ele morre, ele sobe aos céus, ele fala, eu vou para o Pai, mas eu não vou te deixar órfão, eu vou enviar o Consolador para te consolar na hora das aflições. Só tem o Consolador quem Deus vê arrependimento. Por que você vê muitas pessoas aí fora querendo tirar a vida, querendo se matar, querendo largar tudo, abandonar tudo, porque não tem um Consolador? Porque quem tem a presença de Deus, quem tem o Espírito Santo, o Consolador está ali do lado. Calma, vai ficar tudo bem, vai passar. O momento difícil vem, mas o momento difícil vai embora. Hoje você está passando luta, mas amanhã você vai sorrir. Só quem tem a presença do Espírito Santo, quem tem Jesus para sentir isso. Quantas vezes a gente passa aflições? Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci, vocês vão vencer. Tem hora que está tão difícil que a gente pensa que não vai aguentar. Mas o Espírito Santo vem e fala, calma, vai passar. O momento difícil vem, mas a hora boa também chega. E com isso vai sendo mais fácil caminhar aqui nessa terra. Porque para falar a verdade, igreja, nós só vamos descansar no céu. E só vai ter descanso para quem aceitar Jesus aqui na terra. Quem não aceitar Jesus não vai ter descanso, vai ter tormento eterno. A verdade é que a gente tem momentos bons e momentos ruins na vida agora, com Jesus. Mas muitos aí fora estão tendo mais momentos ruins. Parece que é bom porque tem dinheiro, tem vida boa. Não, o interior delas estão sofrendo. Pessoas que têm dinheiro, mas ela não pode comer, ela tem uma enfermidade mortal, ela não pode comer, ela está no hospital, ou então está dentro do quarto, só pode tomar medicação, remédio. Tem pessoas que não têm a paz que você tem. Ter dinheiro não é tudo, igreja, mas ter Jesus é tudo. Zaqueu tinha muito dinheiro. Ele era publicano, era cobrador de imposto e era ladrão. E ele roubava muito. Porque aqui ele fala, hoje veio a salvação a esta casa. Não, cadê onde ele fala aqui? Deixa eu ver aqui. Senhor, Lucas 19:8. E levantando-se Zaqueu, a Bíblia vai dizer que ele se levantou, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo 4 vezes mais. Então ele era muito rico.
Ele iria dar aos pobres metade dos bens dele. E se chegasse alguém ali para acusar ele e apontar o dedo, ele iria restituir 4 vezes mais. Só uma pessoa que recebeu a presença de Deus para dizer isso. Porque se você olhar o mundo aí fora, a pessoa, quanto mais tem, mais ela quer. Quanto mais ela judia do funcionário dela e diminui o salário do funcionário, mais ele quer diminuir o salário. Ou seja, se ele tem um funcionário que ganha X, ele despede aquele funcionário que ganha X para contratar mais um que ganha metade do X, metade daquele salário. Tá assim no mundo. Por isso que eles inventam máquinas e mais máquinas. Eu estava passando outro dia na estrada em Ribeirão e olhei aquela plantação de cana. É muito rápida, a gente vê tanto a colheita rápida quanto a plantação que é feita rápida e cresce muito rápido, porque Deus é maravilhoso. Aí eu falava para o meu marido, nossa, não precisa mais de ninguém, nem para plantar cana e nem colher. Uma máquina vem, planta tudo e vem a outra e tira tudo. É muito rápido, não precisa mais de braços, né? Só precisa do motorista ali guiando aquele caminhão para poder plantar ali a cana ou qualquer outra plantação. Por que, igreja? Porque o ser humano, ele quer aumentar as suas posses. Ele quer diminuir o trabalho braçal e quer aumentar a plantação, o estoque, porque é dinheiro que está rolando ali. É dinheiro. O ser humano, ele não está muito preocupado se tem pessoas desempregadas, se tem pais de família que precisam de emprego. Não, eles estão pensando neles. Então é cada vez um milionário, cada vez mais milionário, e muitas pessoas pobres, cada vez mais pobres. Porque o que eles puderem fazer para tirar o trabalho, eles tiram, para deixar o robô trabalhar no teu lugar, para não ter que te pagar, porque robô não precisa pagar robô. Mas Zaqueu ali não. Zaqueu, ele falou, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. Porque Jesus, igreja, apareceu num lugar que estava amaldiçoado. Um lugar e o povo amaldiçoado. Jericó era uma cidade que não servia a Deus e que não tinha povo de Deus ali. Jesus foi e os fariseus foram atrás para ver o que Jesus ia fazer. E por que ele estava com os pecadores? E às vezes as pessoas perguntam, por que você insiste com o pecador? Por que você está insistindo com pecadores? Porque você tem a essência de Cristo dentro de você. Quem tem Jesus insiste com o pecador. É com o pecador que nós temos que insistir, porque nós temos Jesus dentro de nós. E através da luz que nós temos que insistir com o pecador, porque esse pecador vai vir se arrepender amanhã. E Deus conta comigo e conta com vocês, conta com cada um que está aqui. É com o pecador que a gente tem que insistir. Às vezes te pergunta, por que você está aqui ainda? Por que você está insistindo com o pecador? Porque é dessa forma, Jesus insistiu com o pecador, porque ele via arrependimento. Eu tenho certeza que Deus vai trazer muitos pecadores nesse lugar, para a gente cuidar, para a gente ter paciência, porque vai chegar uma hora que o Espírito Santo, que já está com essa pessoa que chega aqui, vai convencer ela. A gente não vai conseguir, mas o Espírito Santo vai conseguir convencer. Vai convencer e vai falar, eu vou ficar. Eu vou não só dormir uma noite, eu vou ficar a vida toda. Porque eu sei que essa pessoa nunca mais vai fazer a vontade dela. Ela vai fazer a minha vontade, ela vai largar o pecado de vez. Quando o Espírito Santo vê que você nunca mais vai fazer a sua vontade, ele vem e ele fica para sempre. Ele não posa só uma noite. Essa é a vontade de Deus para mim e para você nessa noite. É não deixar que o Espírito Santo saia. Porque quando o homem ele não vigia, o Espírito Santo ele fala, até logo. Ele não fica não, como meu esposo falou. Ele não habita em lugar sujo. Mas como a palavra de Deus fala, aquele que experimentou o altar do Senhor, aquele que um dia esteve no altar do Senhor,
dia, aquela pessoa que fala assim, um dia eu tive Deus dentro de mim, ainda que foi um dia de santidade. Aquilo que você sentiu, você vai falar, não tem como, nunca mais eu tenho como ficar fora da presença do meu Deus. Eu quero ele de volta. Você vai falar, eu quero ele de volta. Quando você experimenta ele dentro de você, quando você experimenta, porque o cair é do homem. É por isso que as pessoas da Lavanda têm medo de se batizar. Porque ela quer fazer tudo certinho. Ela quer fazer tudo que agrada a Deus. E ainda às vezes tem uns erros nas falhas que fala, não é hora ainda de eu me batizar, porque eu posso errar, eu posso falhar. Mas eu digo para você, e digo para as pessoas que estão aqui me ouvindo nas redes sociais, Deus conhece o seu interior. Ele conhece o seu desejo. E se você deseja ter Ele habitando dentro de você, você pode se batizar. Porque até eu que sou pastora hoje, fui consagrada a bispa pela misericórdia de Deus. Eu já tive minhas quedas, eu já tive minhas falhas, mas eu sempre amei o meu Deus. Eu estou 25 anos na presença de Deus, já errei. Mas eu nunca larguei o meu Deus, nem um dia. Eu caí, Ele me levantou. E se você cair, Ele vai te levantar. E se você está aqui ouvindo essa palavra e quer Ele dentro de você, e se você falhar por não ter vigiado, Ele vai estender a mão e vai falar, eu estou aqui do teu lado, eu te levanto, eu estou contigo. Glória a Deus. Porque não tem como. Ele tem prazer em salvar aquele que está arrependido, aquele que quer Ele. Ele veio para isso, para salvar. Então, igreja, deixa Jesus te encontrar nessa noite. Oh, Aralabaciu, canta Labaçalabarabás. Deixa Jesus, como ele estava passando, e olhou para Zaqueu e falou: desce depressa, porque hoje me agradou pousar na tua casa. Deixa Deus passar aqui, deixa Jesus passar aqui e ver algo em você. Ele tem que ver algo em você aqui nessa noite. Jesus tem que encontrar em você algo aqui nessa noite. Ele tem que falar: desce. Igreja, Jesus mandou Zaqueu descer. As pessoas não querem descer, não querem se humilhar, não querem reconhecer que ela está errada. Desce, Zaqueu, desce. Reconhece que errou. Reconhece que está pecando, que está falhando, que está me desagradando. Desce. Mas quando Zaqueu estava na casa ouvindo Jesus falar com ele, a Bíblia vai dizer aqui: e levantando-se Zaqueu, ele desceu. Mas depois que Jesus falou com ele, a palavra de Deus tocou e ele se arrependeu. E ele falou: eu não quero mais essa vida para mim. E nessa hora Zaqueu se levanta e diz: eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres. É só arrependimento que faz isso. Quando você está arrependido, você se levanta. Quando você se arrepende, você não fica prostrado, você não fica caído. Mas quando você está arrependido, o Espírito Santo vem e te levanta e fala: eu te escolhi, eu sou contigo. Eu não olho para o teu pecado, eu não olho para o teu passado. Eu te aceito porque você se arrependeu. Oh, aleluia. E assim como Deus fez com Zaqueu e com aquela cidade de Jericó, igreja. Aquela cidade que era amaldiçoada por um homem de Deus, mas não por Deus. Às vezes o homem te amaldiçoou, mas Deus não. Seu filho te amaldiçoou, mas Deus não. O vizinho te amaldiçoou, mas Deus não. Alguém pode ter te amaldiçoado, mas Deus não. Ele chegou aqui nessa noite e te disse: me agrada pousar na tua casa. Ele te disse que agrada a Ele pousar na casa dele, na sua casa. Então, igreja, imagina Jesus olhar para a gente e falar: me agradei de você, eu quero ficar com você, eu me agradei.
Jesus. E Deus está falando comigo também, igreja. Quantas pessoas podiam servir Jesus e falar de Jesus e ser de Jesus, mas elas insistem em ser do diabo e fazer a vontade do diabo. Mas se elas abrirem o coração como Zaqueu abriu, o Jesus aparece para elas e fala: me agradei de você. Imagina, como assim se agradou, dona Wanda? O homem roubava, o homem não tinha dó de ninguém, deixava os pobres lascados. Jesus aparece e encontra ele em cima daquela árvore e fala que se agradou dele, porque Jesus sabia que ele iria parar de fazer todas aquelas coisas erradas que ele estava fazendo. O homem não vê o que vai acontecer lá na frente, que você amanhã vai ser uma pessoa boa, mas Jesus vê o seu amanhã, ele vê o futuro. Ele vê amanhã você sem beber, ele vê amanhã você sem mentir, ele vê amanhã você sem fazer as coisas erradas que você anda fazendo. Jesus, ele vê o seu amanhã. Então é por isso que ele fala: eu me agradei de você, porque ele já conhece o seu amanhã, ele já conhece o seu futuro, ele já vê você transformada, liberta, purificada. É por isso que você tem que abrir o seu coração e falar: eu quero que Jesus olhe para mim e fala: eu me agradei de ti. Amém? Então leva essa palavra, igreja. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória.